Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa. E hoje, em função das festas natalinas, eu estou trazendo para vocês um presente que nos foi dado. Um presente que foi dado para a humanidade, que é a reinauguração, dia 7 de dezembro deste ano de 2024, da Igreja de Notre-Dame. Depois de 5 anos de recuperação, ela volta com todo o seu esplendor. Mas fique aí que eu vou te contar essa história, mas não esqueça de acionar o sininho, se inscrever, dar o seu like, o seu comentário. Espere aí que eu te conto tudo. Vejam, primeiro nós temos que entender do que se trata a Igreja de Notre-Dame. Primeiro que não é uma igreja, ela é uma catedral. Vocês sabem qual é a diferença entre igreja e catedral? Bom, toda catedral é uma igreja, mas nem toda igreja é uma catedral. A igreja, ela é comandada por um padre que tem uma paróquia. Já a catedral é a residência do bispo ou do arcebispo, né? Então, catedral é a igreja que contempla boa parte das igrejas de um certo lugar, normalmente de uma cidade, muitas vezes de um estado, de uma região. Então, isso é catedral, e lá, então, a Igreja de Notre-Dame, ela é a catedral. Lá é o Laurent Ulrich, que é o arcebispo de Paris. E Notre-Dame, o que significa Notre-Dame? Notre-Dame é Nossa Senhora, né? Então é Nossa Senhora de Paris, quer dizer, é a mãe protetora da cidade de Paris. Então daí o nome Notre-Dame. Quando ela foi construída? Bom, iniciou-se em 1163, e terminou a construção, mais ou menos como ela é hoje, em 1345. Então foram aí quase 200 anos para que ela fosse construída. E ela inovou na época porque ela trouxe a ideia, claro, do gótico francês, mas com ideias inovadoras do ponto de vista estrutural, que são os contrafortes que aparecem do lado de fora da igreja. Então, ela, inventivamente, os engenheiros e arquitetos da época, eles conseguiram descobrir que boa parte dos esforços horizontais advindos das paredes superiores e do telhado poderia ser descarregado dessa forma, através de contrafortes, né? Então isso foi uma invenção que mudou a engenharia da época, a engenharia de catedrais, de igrejas, e que trouxe um conceito estrutural que pode ser usado até hoje. Então isso foi uma inventividade enorme dessa época, inclusive contrariando o que muita gente fala, que na época da Idade Média foi uma época perdida, uma época sem inventividade. Isso é mentira, é mentira. A Idade Média teve muitas invenções, teve muitos avanços, e esse foi um deles. Bem, pessoal, na tardinha do dia 15 de abril de 2019, Paris, na França, todo mundo vê estarrecido que a Igreja Notre-Dame começa a ter um grande incêndio, e um incêndio violento que parece que consumiria totalmente a igreja.
Então o mundo fica estarrecido, todos que são amantes da arte, da boa arquitetura, e principalmente o povo cristão, o povo católico, preocupado ali com a destruição de talvez de um dos seus principais, certamente um dos principais símbolos da comunidade cristã. E o trabalho de vários bombeiros, mais de 500 bombeiros, durante 15 horas ininterruptas, conseguiu salvar o prédio, mas não sem antes perder totalmente a cobertura do prédio. Então, aquele incêndio pavoroso, ele simplesmente consumiu todo o telhado da igreja de Notre Dame, inclusive o coruchel. O coruchel é aquela agulha, aquela torre que ficava no meio da cobertura e que, num certo momento, também despenca. Então, ali era o símbolo, assim, de uma grande tragédia que se abateu sobre Paris, os parisienses e todos que adoram a arte. Mas, felizmente, os bombeiros conseguiram atacar inteligentemente o fogo para que o prédio ficasse intacto. Então, as duas torres principais, que tem lá 69 metros de altura, foram praticamente todas preservadas, as principais paredes, né, os grandes vitrais e muita coisa também do patrimônio histórico foi preservado. Por exemplo, lá tem o que seria os espinhos da coroa de Cristo. Está lá, foi preservado. O que seria pedaços da cruz de Cristo. Está lá, foi preservado. E muitas outras coisas interessantes que conseguiram ser preservadas por causa da ação efetiva do Corpo de Bombeiros de Paris. Bem, quando houve o incêndio, houve uma comoção mundial, logicamente, e uma grande corrida de doações, de pequenas doações, mas de gigantes doações, de grandes doadores, de maneira que o conjunto de doações para a recuperação da catedral chegou em 900 milhões de euros. E ao longo desses 5 anos de recuperação, eles gastaram em torno de 700 milhões de euros. Então ainda sobrou dinheiro para fazer a manutenção da igreja da catedral. Nessa recuperação tem histórias fantásticas, porque ali foram necessários 2.000 profissionais para a recuperação ao longo dos 5 anos. Ali artesãos, paleontólogos, pintores, escultores, marceneiros, carpinteiros, armadores, montadores, quer dizer, uma legião de pessoas de todos os níveis de conhecimento para poder fazer a recuperação, que foi também uma operação de guerra. Por quê? Primeiro, houve a decisão dos franceses de como fazer a recuperação, porque havia muitas ideias, inclusive de fazer uma releitura da arquitetura, mas nada disso vingou. O que vingou foi reproduzir, refazer a igreja exatamente como ela foi feita, inclusive com as mesmas técnicas e também com as mesmas ferramentas. Então, foi contratado, por exemplo, para refazer a cobertura em madeira, um ateliê de 250 anos de existência, chamado Atelier Perrault. Atelier Perrault, que tem essa técnica de fazer as coisas com ferramentas da época de quando foi construído. E também boa parte desse telhado, assim como o coruchel, que é aquela torre externa, que é a agulha, chamada também de agulha, ela é toda revestida com chumbo. Foram gastos, para vocês terem uma ideia, 1.000 metros cúbicos de pedra calcária para refazer as gárgulas, refazer as quimeras. Vocês sabem que as gárgulas são aqueles monstros, aquelas aves, bichos
onde saem bicas d'água, que são as águas pluviais que vêm do telhado, para ele não escorrer, uma coisa muito inventiva, porque para a água não escorrer pelas paredes, a água vem canalizada para essas estátuas e elas jogam pela boca a água que vem da chuva. Já as quimeras não têm essa particularidade de jogar água, são somente bichos normalmente assim fantasmagóricos que eram usados para espantar os maus espíritos. Então foram usados 1.000 metros cúbicos de pedra calcária para refazer as gárgulas e as quimeras, 2.000 metros cúbicos de carvalho tirado das florestas da França para poder refazer o telhado e a agulha, o coruchel, e 4.000 metros quadrados de chumbo para revestir essas estruturas em madeira. Então, foi uma operação de guerra, inclusive, para poder viabilizar esses materiais nessa reconstrução. Bem, a catedral, ela tem grandes dimensões, né? Você tem 127 metros de comprimento, tem 48 metros de largura e 35 metros de altura. As torres frontais, as duas torres gêmeas, elas têm 69 metros de altura. Então, com essa altura gigante de 35 metros, até então impossível em igrejas e catedrais, foi conseguido por causa da inventiva solução dos contrafortes, que fez com que ela pudesse ter grandes vitrais muito altos, e isso faz a beleza dessa catedral. E olha, eu não preciso chamar a atenção da importância histórica dessa igreja para os franceses, para a Europa e para o mundo todo, porque grandes eventos aconteceram ali. Haja vista, por exemplo, em 1431 houve a coroação do rei Henrique VI, que era rei da Inglaterra, mas também foi coroado como rei da França nessa época. Mais tarde, você tem, em 1804, o Napoleão, ele mesmo se colocou a coroa dentro da igreja. Mais tarde, você tem um fato interessante da literatura, que foi o lançamento do livro do Victor Hugo, em 1831, do Corcunda de Notre Dame. Mais tarde, em 1909, você teve a beatificação de Joana d'Arc. Então, ali, assim como muitos outros eventos importantes para a história da França, aconteceram dentro dessa catedral. E vejam, com tanta gente trabalhando nessa recuperação, naturalmente foram utilizados profissionais do mundo inteiro, inclusive brasileiros. Reporto aqui a Luciana Lemes e a Juliana Cavalheiro, duas brasileiras artistas que trabalharam especialmente na recuperação do sino, um sino com 8.000 tubos e também em várias salas, em várias paredes. E elas contam uma particularidade interessante, pouco comentada, que eram as condições de trabalho durante todo esse tempo de recuperação da igreja, que o fato de que, por ter queimado e ser feito de chumbo, né, você teve uma contaminação enorme daquele ambiente por chumbo. Então, os critérios de trabalho eram rigorosíssimos, como se fosse uma zona de guerra mesmo. Eles tinham que entrar, vestir vestimentas especiais e não podiam sair com isso para fora. Eles tomavam 2 a 3 banhos por dia, rigorosamente, e um controle de saúde ali muito grande. Isso é uma coisa que foi pouco falada, mas que foi a realidade dessa obra em função da contaminação por chumbo. E então, no dia 7 de dezembro de 2024, o presidente da França, Emmanuel Macron,
Macron, juntamente com várias autoridades do mundo inteiro, reinauguram essa grande igreja. Na verdade, é o monumento mais visitado da França, mais do que a Torre Eiffel. A Torre Eiffel tem em torno de 10 milhões de visitantes ano, a Notre Dame já tinha em torno de 12 milhões de visitantes. Isso quer dizer que ela tem tudo para ir para 15 milhões de visitantes ano, agora estando recuperada e mostrando uma coisa inédita para o mundo inteiro, que é uma catedral gótica da Idade Média com cara de nova, né? Que é uma coisa que não existe, só existe agora, né? Com as paredes novinhas, com as pinturas novinhas, os vitrais novos, sem aquela fuligem típica das antigas catedrais. Paris ganha de volta o seu grande monumento, né, o seu monumento histórico, e os cristãos ganham de volta um dos seus principais símbolos, especialmente a Igreja Católica. Todos os amantes da arte, da beleza, da arquitetura, da engenharia, agora podem admirar novamente esse monumento à engenharia, à arquitetura e à cultura do mundo. Então, quando vocês forem a Paris, não deixem de visitar a Catedral de Notre-Dame. Um grande abraço a todos e Feliz Natal!